Muito boa tarde, é o início do programa Eclésia, é mais uma oportunidade para ficar a par dos temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. São várias as iniciativas que querem colocar os jovens cristãos na rota da capital europeia da juventude. Do Festival J ao espetáculo do grupo Genrosso, da Via Sacra Jovem à bênção de finalistas, iniciativas da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Braga, que quer levar a Igreja para a praça pública no ano em que Braga é a capital europeia da juventude. O Fórum da Juventude deu o pontapé de saída de um ano que se prevê rico em acontecimentos juvenis na Arquidiocese de Braga, ou não estivéssemos na capital europeia da juventude. O Auditório Vita recebeu os responsáveis arciprestais da juventude para traçar a radiografia juvenil desta Arquidiocese, num ano particularmente rico em iniciativas que pretendem fazer a ponte entre a Igreja e a sociedade. Será um momento para os jovens cristãos afirmarem a sua fé. Não pode ser só afirmada na Eucaristia ou afirmar só na própria paróquia, mas ser mais abrangente em todos os locais públicos, nas associações juvenis, ser de cariz cristão, na moda, na noite, em todos os locais. E o Festival J ao realizar-se em Braga, vamos ter a cidade, e esperemos ter a cidade cheia de jovens cristãos, que para além de outras atividades que possam decorrer ao mesmo tempo, eles também estão e são uma força presente nesta cidade. Numa agenda que se irá complementar ao longo do ano, destaque para já para a 20ª Semana de Estudos Teológicos sobre o tema A Pastoral Juvenil numa Igreja Jovem, a decorrer de 15 a 17 de fevereiro. No dia 31 de março, a Praça do Município acolhe uma Via Sacra Jovem. De 11 a 14 de abril, Braga acolhe o grupo Genrosso para momentos de reflexão e um espetáculo. No dia 12 de maio, a benção de finalistas sairá à rua. E nos 20 anos do Projeto Homem estará em reflexão a juventude e as novas dependências. De 20 a 22 de julho decorrerá a 5ª edição do Festival J. Ainda sem data marcada, há outras iniciativas programadas, como a Braga Celta, a Aldeia das Religiões, as conversas com Deus na praça e a abertura do ano escutista. Não pensamos só nos jovens católicos, pensamos em todos os jovens. Iremos para o meio da cidade, queremos estar com os jovens na cidade. Aliás, o Fórum da Juventude tem precisamente este sentido. Fazer com que os nossos jovens se convençam e se capacitem que a vida deles tem que ser passada dentro dos seus espaços, mais ou menos de índole eclesial, mas também tem que entrar no mundo da rua, isto é, no mundo das alegrias, mas também dos problemas e das dificuldades da juventude. Numa mensagem dirigida a todos os jovens que procuram a capital europeia da juventude, Dom Jorge Ortiga mostra-se preocupado com o desemprego jovem, mas fala também de esperança, de uma esperança trazida por uma fé proposta pela Pastoral Juvenil. No meio de todo este desencanto, deste desalento que parece caracterizar a sociedade moderna, há uma esperança, não é? E que esta esperança é Cristo. E, portanto, interessa trabalhar pelos jovens neste empenho muito concreto como um Cristo que passa ao lado dos mesmos jovens e que lhe quer dar também um sentido para que não desanimem, mas para que lutem com todas as suas forças. A mensagem que esta semana começou a ser distribuída está escrita em português, inglês e espanhol e é uma saudação do Arcebispo de Braga a todos os jovens que ao longo deste ano visitarão Braga por ocasião da capital europeia da juventude. No Algarve, a crise e o desemprego estão no topo das preocupações da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Numa região onde a taxa de desemprego é já a mais alta do país, os empresários cristãos tentam combater a incerteza com novos métodos capazes de combater a crise. É preciso ter uma liderança com responsabilidade em tempo de crise, pois só assim patrões e trabalhadores podem ser fator de mudança na sociedade. E assim conseguir combater a crise e o desemprego na região algarvia. Mentalidade defendida pelos empresários e gestores cristãos do Algarve, que apesar de apreensivos com o futuro, confiam na recuperação da economia da região. A apreensão é uma tentação, não é? A nós, empresários cristãos, aquilo que nos compete é mostrarmos confiança, primeiro, a nós próprios e, segundo, perante todos aqueles que estão à nossa volta e mostrarmos confiança em relação ao futuro. E mostrar essa confiança não só por aquilo que é a nossa fé e aquilo que nós acreditamos ser o nosso destino, mas porque
para nós, o nosso sentido de viver a crise é um sentido de muita missão. A crise é assim encarada como uma fonte de oportunidades e, para tal, a Associação Cristã de Empresários e Gestores aposta em iniciativas como o programa Acontecer, uma iniciativa que visa apoiar as micro e pequenas empresas, dando-lhes ferramentas adequadas para combater a crise, tornando-as mais competitivas. O programa Acontecer toca em áreas que são para nós da maior importância, como sejam a área da descoberta da missão do empresário, a área da estratégia, a área dos recursos humanos, a forma como os empresários devem, juntos e com as suas equipas, ultrapassarem esta crise. Além desta iniciativa, a Associação Cristã de Empresários e Gestores do Algarve promove com frequência debates e palestras, de forma a existir uma constante troca de ideias. Comportamento que é partilhado por todos os setores da ação ligados à Diocese do Algarve. A falência de empresas e o consequente crescimento do desemprego leva ao aumento de pedidos de ajuda, o que exige uma maior ligação entre todos os setores católicos na região. O envolvimento das comunidades cristãs nesta ação sociocaritativa, sobretudo através da atenção à rede de vizinhança, a colaboração com outras entidades, instituições particulares, sociedade social, juntas de freguesia, câmaras municipais, ou seja, a procura de trabalharmos em rede e em complementaridade tem sido de grande ajuda na resposta a estes desafios. Para reforçar o apoio às pessoas vítimas da crise, a Diocese Algarvia já anunciou que a próxima renúncia quaresmal se destina novamente ao Fundo Social. Há já 17 anos que o Refeitório Social da Quarteira assume um papel determinante na ajuda à população necessitada da freguesia. Cerca de 120 refeições são ali servidas diariamente àqueles que, sem meios de subsistência, recorrem ao Refeitório Social para salvaguardar a sua alimentação. Esta é uma iniciativa que pretende, em tempos de maior dificuldade, dar uma resposta social que minimize este impacto negativo no tecido social quarteirense. A conjuntura social e económica que se vive em Portugal e que afeta em especial o Algarve, leva a que os pedidos de ajuda aumentem a cada dia que passa. E por isso este refeitório social tem sido uma ajuda preciosa. Isto foi uma das melhores obras que surgiu em Quarteira, porque tem ajudado a imensa gente, quer a pessoas sem abrigo, quer a famílias carenciadas com um número elevado de crianças em casa. Isto praticamente foi uma obra maravilhosa que surgiu aqui em Quarteira. O desemprego é característica comum entre os que frequentam este refeitório social. Maria de Jesus Cabral e Maria Moisés estão ambas desempregadas e recorrem a este espaço da Casa Paroquial da Quarteira quando precisam de ajuda. Uma ajuda que fazem questão de retribuir com pequenos gestos. Vim aqui buscar almoços. Depois, uma vez, essas senhoras me chamaram se eu podia ajudar aqui. E eu fiquei feliz. Eu vim ajudar. E aqui, onde que eu vesto, me dão roupa para vestir, me dão calçado para calçar. Apesar das dificuldades financeiras com que se debatem, nenhuma das duas almoça no refeitório social. Acreditam que, apesar de tudo, para já há quem precise mais do que elas. Não tem nada para fazer em casa. Quando não tem nada para fazer assim, eu venho aqui ajudar a descascar uma batata, uma coisinha assim, cenoura, e depois vai para a minha casa. Não almoça aqui? Não, não come. Mas, se não tem pão, eu peço, elas dão. Maria Moisés e Maria Jesus Cabral fazem parte dos milhares de desempregados na região do Algarve. Uma taxa elevada e que aumenta ainda mais no inverno. Neste momento é a altura em que caem muitas pessoas no fundo de desemprego e até poderem reaver alguma coisa do fundo de desemprego, é aqui que eles recorrem e é aqui de forma mais positiva que conseguem sobreviver. Também alguns reformados recorrem ao refeitório social. Sem apoio familiar e com uma reforma muito baixa, vir aqui é a única alternativa. Porque se não fosse isso, o que é que a gente fazia? Olha, roubar não roubar, que há uma nas coisas e a outra para logo apanhada. Nem se roubarem. Eu morria de fome. Se eu fosse trabalhar hoje, para mim comer, eu não podia, porque eu sofro da coluna, até custa chegar aqui. Uma crise financeira e social que afeta todas as idades.
Para responder a todos os pedidos, o Centro Paroquial da Quarteira tenta articular os casos de forma a ajudarem-se mutuamente. É o caso de Débora Tomé, que aos 17 anos viu-se de um momento para o outro sem casa, sem emprego e grávida. Nós estivemos aí numa situação complicada, em que tivemos uns dias assim a dormir na rua. Viemos cá falar, o Sr. António Covas foi muito simpático para nós, ajudou-nos, só tivemos que entregar o BI, fazer uma ficha, e nós a partir daí começámos a vir a comer. Entretanto, a partir do Sr. António Covas conseguimos uma casa, onde estamos agora, que é uma senhora que nos ajuda, e a gente trazemos, ela é assim meio doente, a gente trazemos os sacos dela e somos a gente que a ajuda lá em casa. Além das cerca de 120 refeições diárias, a equipa que gera o refeitório social distribui outras 10 ao domicílio e entrega diariamente várias dezenas de mantimentos. Todos estes alimentos são, em grande parte, doados pelos supermercados locais ao refeitório social, que, apesar da crise e das dificuldades com que lida diariamente, dá todos os dias uma esperança a estes utentes. São problemas atrás de problemas, que para nós, por vezes, torna-se difícil, mas entre todos, entre o grupo de trabalho que cá funciona e com a ajuda do Sr. Padre Elísio, temos sobrevivido a todos estes contratempos. Esperamos que assim possa ser, porque os tempos que se avizinham não nos dão assim garantias de uma coisa melhor, mas é preciso que exista boa vontade e com a ajuda de todos podemos podemos conseguir ir até mais longe. A importância do refeitório social do Centro Paroquial da Quarteira é também reconhecida pela Câmara Municipal Local, que no final do ano passado entregou um subsídio autárquico de 7.000 euros. A doutrina social da Igreja volta a estar em foco no programa Eclésia. Acompanhamos o debate entre Bagão Félix e Alfredo Bruto da Costa, numa entrevista conduzida pela jornalista Imelda Monteiro. Boa tarde, está de regresso a rubrica sobre a doutrina social da Igreja. E se na passada semana abordámos a sua natureza, hoje partimos para questões mais concretas. O destino universal dos bens é hoje o tema da nossa conversa. Olá, boa tarde aos meus convidados, Dr. Bruto da Costa, Dr. António Bagão Félix. Começo por si, Dr. Bruto da Costa, e primeiro vou ler uma frase da encíclica de Paulo VI, Populorum Progressio. Se a terra é feita para fornecer a cada um os meios de subsistência e os instrumentos do progresso, todo homem tem direito, portanto, de nela encontrar o que lhe é necessário. Todos os outros direitos, quaisquer que sejam, incluindo os de propriedade e de comércio livre, estão-lhe subordinados. Quer comentar esta frase? Quero, porque para mim é uma das frases mais incisivas, digamos assim, que aparece nos textos da doutrina social da Igreja. E uma outra maneira de dizer a mesma coisa é repetida pelo Papa João Paulo II nas suas encíclicas, em que diz que o princípio do destino universal dos bens da terra é o primeiro da ordem social. Ora bem, qual é o fundamento disto tudo? O que é que isto, de onde é que vem? Vem da noção de que os bens da terra não foram criados pelo ser humano. Os bens da terra são uma dádiva do Criador para quem tem fé, ou da natureza para quem não tenha fé. É uma dádiva dada ao homem, ao ser humano. E, portanto, ninguém tem prioridade sobre esses bens. São de todos. São de todos. Daí que o Papa Paulo VI diga, daí que todos tenham direito de encontrar na terra os bens que precisa, não só para a sua subsistência, mas também para a sua realização. Isto é curioso. Ele não fica pelo nível mínimo. E um outro problema que o Papa Paulo VI sublinha é que tem havido uma inversão da importância do princípio do destino universal dos bens da terra relativamente à propriedade privada. A propriedade privada tem-se sobreposto à importância do destino universal dos bens da terra. E ele diz que é urgente voltar à sua importância original, digamos assim. Dr. Bagão Félix, como é que vê este princípio? Este é um princípio
a par do princípio da dignidade e centralidade da pessoa humana, são os dois princípios básicos de toda a estrutura da doutrina social da Igreja. De facto, como acabou de ser dito, os bens são originariamente destinados a todos, à destinação universal. A propriedade privada é legítima, é necessária, é importante, mas o que diz, este é o ponto crucial, é que sobre qualquer bem privado impende sempre aquilo que na doutrina social da Igreja se chama com muita propriedade uma hipoteca social. Uma hipoteca social quer dizer que nela, na propriedade, é reconhecida como qualidade intrínseca uma função social. Eu vou dar 1 ou 2 exemplos para que se perceba de uma maneira prática o que isto quer dizer. Vamos supor que um de nós tem uma excelente coleção de arte de um pintor famoso. É minha, se a tivesse, não é o caso, mas é minha. No entanto, essa coleção tem uma função que extravasa a sua mera posse privada. Isto é, eu não posso chegar aos quadros, ou não devo, em nome deste princípio, e por simplesmente destruí-los. Ou, por exemplo, uma propriedade que está improdutiva, terra improdutiva. E portanto, esta digamos, limitação é fundamental e tem a ver com a noção que é muito intuitiva, mas que é absolutamente fundamental, do bem comum. Ou seja, ser um bem e ser comum, ou seja, para todos. É isto que quer dizer a destinação universal e que, no fundo, formata as contingências e as naturais limitações do respeito não só pela criação, mas também pela função social inerente à propriedade privada. Ou seja, Dr. Bruto da Costa, o capital, a propriedade privada devem estar sempre sob a alçada deste princípio do destino universal dos bens? Sempre. Nós não vamos ter tempo de explorar esta temática no tempo que temos. Mas queria chamar a atenção para uma outra característica que João Paulo II sublinha na Laborem Exercens, que foi a primeira encíclica social de João Paulo II. Ele diz o seguinte: a única forma que o ser humano tem de tornar as coisas, os bens da terra, úteis ao ser humano, é o seu trabalho. Daí que, diz ele, desde o princípio, a propriedade está ligada ao trabalho. Porque é através do seu trabalho que o homem se apossa, é o termo que ele usa, de pequenas quantidades dos bens da terra e ali para sobre eles trabalhar. Daí que haja uma certa utilidade em distinguirmos os bens de consumo, aquilo que em economia se chama bens de consumo, que são, cuja função é servir para serem consumidos, e os bens de produção. Relativamente aos bens de consumo, o essencial nem sequer é a sua propriedade. O essencial é o direito de os utilizar. Se eu tiver um pão, mas o direito de o comer é do outro, não me adianta nada tê-lo. Portanto, nos bens de consumo, o direito ao uso é mais importante do que a propriedade. Nos bens de produção, já o problema é diferente. O Dr. Bagão Félix, não sei se queria dizer alguma coisa a propósito desta questão. Não, estava justamente a dar assinado dizendo que concordo inteiramente. Ou seja, a doutrina social da Igreja diz-nos claramente, não só que a propriedade, sobretudo o uso, é adquirida através do trabalho, como a propriedade é um meio, não se pode transformar num fim em si mesmo. Exatamente. Este é um ponto ético e social, das duas vertentes, ética e social, deste princípio fundamental da destinação universal dos bens. E quando não há trabalho, como é que se chega a esta destinação universal dos bens? O Papa João Paulo II tem uma frase, em princípio, revolucionária. O único título legítimo de posse do meio de produção é que eles sirvam ao trabalho. E na centésimos anos, ele repete isto pela negativa. E, por outras palavras, diz que se a propriedade não servir, estou a falar dos bens de produção, não servir para o trabalho,
A posse é ilegítima. Chega a usar a palavra ilegítima. É interessante, absolutamente na Labora Exercens, eu vou citar, porque melhor do que eu. Exatamente, são frases muito precisas. Diz o Papa, a posse dos meios de produção é justa e legítima se serve para um trabalho útil. Pelo contrário, torna-se ilegítima quando não é valorizada ou serve para impedir o trabalho dos outros, para obter um ganho que não provém da expansão global do trabalho humano, sempre a expressão trabalho, e da riqueza social, mas antes da sua repressão, da ilícita exploração, da especulação e da ruptura da solidariedade no mundo do trabalho. Da ruptura da solidariedade no mundo do trabalho. De algum modo respondendo ou completando. E eu penso que no mundo em que estamos, em que é uma grande tentação de considerar toda a problemática económica e financeira em que estamos submetidos agora como problemas técnicos, não são só problemas técnicos. São também problemas éticos. Toda a atividade económica tem por trás implicações éticas. Aliás, para além das questões e das explicações paramétricas e técnicas, por exemplo, da crise por que passa o mundo atualmente, exatamente, de facto tem razão o professor Alfredo Brito da Costa, as principais razões e causas desta crise são eminentemente éticas. Serão temas que continuaremos a abordar aqui ao longo desta rubrica. Hoje temos de ficar por aqui, mas eu agradeço a ambos por terem estado connosco. Regressamos de hoje a 8 dias para continuarmos a analisar as questões sociais à luz da doutrina social da Igreja. E nós ficamos hoje por aqui. Lembro que nos pode ver também através da internet, em agência.eclesia.pt. Esse é também o portal que lhe fornece toda a informação relacionada com a Igreja Católica. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.